Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão do domingo à noite. Hoje, um lugar diferente. Domingo, dia 16 de julho de 2023. Estou aqui em Cabo Frio, Búzios, passeando com a minha família, descansando. Uma alegria para mim poder estar aqui. E eu estou gravando o vídeo daqui para vocês. Porque é uma alegria também poder compartilhar disso com vocês. Durante a semana vou fazer os minutinhos do dia também diferente, compartilhando aí um pouquinho com vocês do que eu sinto, do que eu penso, do que eu vivo. Uma coisa muito importante para nós que fazemos algo assim nas redes sociais é que tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente expressa, que seja verdadeiro, que seja aquilo que a gente vive também no nosso dia a dia. Então, hoje eu quero falar um pouquinho na nossa reflexão de hoje sobre a importância da gente poder fazer coisas como essa, de poder viajar, de poder descansar. Há pessoas que têm vontade de fazer, mas não se sentem autorizadas a fazerem isso. Parece que se elas saírem para passear, para descansar, ou descansar mesmo em casa, elas estão fazendo algo errado. Então, eu quero conversar um pouquinho sobre isso, a importância da gente separar esse tempo na nossa vida, para a gente descansar, para a gente passear, para a gente fazer coisas que a gente gosta, porque isso nos renova, nos alimenta, nos ajuda a viver. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que nós temos que dar essa oportunidade para nós. A oportunidade, ela nasce no coração. E depois as outras coisas são acrescentadas. Como a gente vai se planejar, como que vai ser a nossa organização financeira, com quem a gente vai viajar, que lugar, tudo isso vem depois. Exige uma certa disponibilidade, uma atenção e uma vontade, especialmente de se permitir estar nesse lugar, de descansar, de passear, de viajar. São tantos lugares lindos que a gente pode conhecer. Um segundo ponto, a gente se autorizar a contemplar o nosso descanso, contemplar a natureza, ficar um pouco em silêncio, desacelerar. O silêncio é muito importante, a gente poder estar diante de algo tão belo, da arte, da natureza, do nosso próprio eu, na nossa intimidade, na nossa meditação, que a gente possa desacelerar e ter um momentinho de silêncio diante das coisas, diante da nossa vida. Então, esse momentinho de silêncio é muito importante, que é a contemplação. Então, a gente dá essa oportunidade para a gente poder contemplar. O terceiro ponto, a gente lidar com o sentimento de culpa. Muitas pessoas têm um sentimento de culpa. Elas se sentem culpadas por descansarem, culpadas por viajarem. Elas não se acham merecedoras. E quando elas estão realizando algo, parece que estão fazendo algo errado. E elas ficam culpadas, dá um mal-estar, um estranhamento. Então, nós temos também que lidar com essas questões, a questão da culpa. A gente tem que se permitir essa liberação, a gente tem que se permitir, dar esse direito para a gente de desfrutar sem culpa. Desfrutar sem se sentir errada, desfrutar sem achar que isso é ruim. Então esse é um terceiro ponto, a gente se permitir lidar com esse sentimento de culpa. Um quarto ponto que também é muito importante, que eu ouço muito na clínica isso, quando as pessoas viajam, elas se preocupam com quem fica. Ah, mas não é certo eu viajar porque tal pessoa ficou, eu vou viajar e tal pessoa não vai. Isso é muito comum. Quando está num lugar, você sente isso? Quando você está num lugar, fica pensando, poxa vida, tal pessoa deveria estar aqui e fica culpada. E às vezes, só de pensar nesse sentimento, você rejeita a possibilidade de viajar por conta de achar que está fazendo algo errado. A pessoa quer levar todo mundo junto. E daí ela não pode levar todo mundo junto, acaba não indo também. A gente precisa cortar o cordão umbilical,
Sabiam disso? A gente precisa descansar o nosso coração e não se preocupar com todas as coisas. O que a gente sente não é o que o outro sente. E nós não temos que cuidar do mundo inteiro. Nós não somos responsáveis por todas as pessoas. Então a gente não deve se preocupar com todas as pessoas. A gente tem que fazer o bem, oportunidades, poder oferecer algo para as pessoas. Isso, ok. Mas a gente não pode boicotar os nossos passeios, as nossas viagens, por se preocupar com o outro. Né? As pessoas, elas conseguem sobreviver sem a gente. Tem gente que acha que o outro não sobrevive sem ela, precisa estar perto o tempo inteiro. Salvo em situações de necessidades que precisa mesmo da gente, ok, mas em outras situações que faz com que a pessoa não viaja por preocupar com quem fica, e se acontecer alguma coisa com quem ficar, e eu estou viajando, estou longe, aí a pessoa fica nesse conflito e não viaja. Para viajar, a gente tem que ter confiança que nós estamos fazendo a coisa certa e quem está ficando bem. Nós não precisamos nos preocuparmos com quem fica. Um outro ponto muito importante com quem viaja é a questão do fim da viagem. Tem gente que sofre no final, na hora que está voltando para casa. Tem um sentimento grande de separação, um sentimento grande de estranhamento ao voltar para casa. Então, só de pensar que aquela viagem vai chegar no fim, a pessoa deixa de viajar por conta de não querer sentir aquele sentimento de separação ao vir embora, de voltar na rotina. Então, para não sentir isso, a pessoa acaba escolhendo não viajar. Um outro ponto também muito importante é o estranhamento que algumas pessoas ficam ao estarem fora de casa. Elas dizem assim, prefiro o meu sofá, minha cama. Ok, não há problema se você prefere, quer ficar em casa, descansar em casa, não há problema. Mas há pessoas que querem viajar, querem ter essas experiências, mas quando elas têm, elas não se permitem estar nos lugares. Elas ficam muito desconfortáveis por estarem fora da rotina delas. E dá um estranhamento, se viaja com muitas pessoas, não sabe administrar os conflitos que acontecem ali, por causa disso, acabam não querendo viajar. É muito comum que a gente tenha estranhamentos em lugares diferentes, a gente demora um tempo para se adaptar no lugar, depois a gente pega o ritmo. Isso é um processo natural do nosso psiquismo, do nosso cérebro. A gente demora um tempinho para se adaptar, mas depois a gente se adapta. E esse estranhamento é muito natural, você não tem que ficar preocupado com isso, porque isso vai passar. E conflitos que surgem, a gente tem que sempre olhar o lado bom, isso na nossa vida, em todos os lugares. A gente tem que olhar o lado bom e aquilo que gerou um desconforto, a gente entender em nós. Por que eu estou sentindo isso nessa viagem, nisso com o meu amigo, nisso com a minha família? Isso em todo tempo. Todo conflito, nós precisamos avaliar como nós estamos nos sentindo. Bom, é isso que eu queria deixar de recadinho para vocês, que vocês possam pensar um pouquinho sobre isso, na importância do descanso, na importância de viajar. Se você tem sonhos, tem projetos e você se vê não realizando, avalie o que você está fazendo que está se boicotando nisso. E se isso que eu te falei te ajuda, procure pensar um pouquinho nisso para romper a barreira e seguir adiante. Se você realizar uma viagem e ficar muito desconfortável, anota os pontos que te deixam desconfortável e leve para a sua terapia para conversar um pouquinho sobre isso. Então eu desejo aí uma ótima semana para vocês, a gente se vê aí nos minutinhos do dia. Um abraço pessoal e que vocês possam ter uma excelente semana e a gente vai se vendo por aqui e durante a semana. Um abração, pessoal. Até mais.